para junto nós meditarmos na palavra do Senhor, no livro de Efésios. Graças a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 31 e 32. Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. E depois também nós estaremos lendo em 1 Tessalonicenses. O texto nos fala, Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Toda amargura, ira, e cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. Agora nós vamos ler também um texto em 1 Tessalonicenses 5, versículos 16 a 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18. Amém? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezais a profecia. Em tua igreja nesta noite, usa a minha vida conforme a tua vontade, meu Pai. Abre os nossos ouvidos espirituais nessa noite, para que possamos, meu Pai, estar aqui compartilhando a tua palavra, meu Pai, com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, o pastor Hudson. Gostaria de agradecer ao pastor Hudson, pelo convite de estar trazendo a palavra aqui nessa noite, nesse culto da família, irmãos? A família é o início de tudo. É o primeiro ministério, o primeiro sacerdócio que o Senhor nos dá, é a nossa família, a qual temos o dever de estar cuidando dela de maneira, muito ímpar, para que ela possa prosperar na palavra e na presença de Deus. E aqui eu li um texto, em Efésios, que fala que tem que ser tirada toda amargura, ira, cólera, blasfêmia, toda malícia seja tirada dentre vós. Hoje vivemos momentos, que a família, ela tem muito pouco tempo um para com os outros, por pouca coisa as pessoas estão brigando com os filhos, marido brigando com a mulher briga, com os filhos, e a casa muitas vezes não é aquele melhor local de convivência. E aqui nas escrituras nós vemos aqui o escritor nos falando que nós temos que tirar tudo isso de dentro das nossas casas. Blasfêmias, gritarias. Já pensou? Tem muita gente que ao sair para vir à igreja, antes de chegar na igreja, ele já brigou com a mulher, brigou com os filhos, brigou com todo mundo, e chega na igreja e quer receber uma bênção de Deus. Irmãos, quando nós vimos a casa do Senhor, nós temos que estar com o nosso coração preparado para receber aquela porção que o Senhor quer nos dar, irmãos. Porque quando nós vimos, a casa do Senhor, nós temos que preparar os nossos pés, os nossos corações. Não devemos transformar o nosso lar em local de guerra, em locais onde os nossos filhos não veem a palavra de Deus. Hoje eu estava conversando na igreja, de manhã com alguns amigos da igreja, e conversando que hoje não se tem tempo para mais nada. Os pais conversam um pouco com os filhos chegam em casa, ligam a tela, televisão, o pai liga a tela, televisão, a mãe liga a tela, televisão, e aquela conversa familiar, ela tem ali acabado. E no passado, irmãos, como que os profetas, como que as pessoas pregavam a palavra de Deus? Eles iam pelo caminho, caminhando com seus filhos, contando os feitos do Senhor. Fala: meu filho, você está vendo esse mar vermelho aqui?
Um dia o seu pai passou a pé enxuto até do outro lado. A glória de Deus se manifestou no nosso meio do outro lado. Miriam tocou a sua harpa e nós cantamos o hino da vitória. Andamos mais um pouco, sentimos sede. Fomos experimentar uma água, a água era amarga. Nós falamos com Moisés, Moisés orou a Deus e a água se tornou potável, ela se tornou doce e nós podemos beber. Eles iam contando as grandezas de Deus dentro ali daquele caminho. Eles iam almoçar ali em volta daquela fogueira, sentava-se todo mundo ali, ia contar o que Deus tinha feito e o que Deus ainda iria fazer na vida deles. E as crianças iam sendo cheias da palavra de Deus. E hoje nos nossos lares, irmãos, será que nós estamos enchendo nossos filhos da palavra de Deus? Hoje o pastor Luiz me falou que seria o culto da família. É uma mensagem de despertamento para as nossas famílias. O que nós temos ministrar dentro dos nossos lares. Você tem pegado seu filho, contar a história de Noé, de Abraão, de Davi, de Isaac, de Jacó, tem pegado a Bíblia e falado: meu filho, os heróis são esses, meu filho. Capitão América, né, Homem-Aranha, esses aí que eles falam, são heróis que o mundo criou, mas nós temos um herói verdadeiro que morreu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter o direito de vida eterna. E no terceiro dia, ele ressuscitou. Nenhum desses heróis viveram para sempre, mas o nosso herói verdadeiro, irmãos, ele vive e reina, e está no nosso meio, aqui nesta noite. É esse Jesus que nós temos que levar para dentro dos nossos lares, ensinar os nossos filhos, para que eles possam crescer, né, crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui o texto nos fala: antes em Cristo para conosco, benigno, misericordioso, perdoando uns aos outros, como também nos perdoou em Cristo. Tem os nossos lares, irmãos, nós temos que ser benignos, misericordiosos, perdoadores. Hoje em dia, nós conversando com um colega meu, que as mulheres, em geral, quando o homem fala algo com elas entendem algo diferente de nós. As mulheres estão ali. Conversa um assunto, ela entende, o homem fala uma coisa, e a mulher entende outra coisa, tem hora, e começa a brigar com o homem. Eu já falei, a gente tem que entender que a mulher é diferente. Ela entende alguma coisa diferente. Talvez ela entendia pelo outro, já falou uma coisa que não sabe a ver ela. Então ela está achando que a gente é a continuação daquele assunto, mas nós temos que ser o quê? Misericordioso com ela. O que está acontecendo? Hoje, na hora do almoço, eu vi que a minha esposa aguardar ele assim. Ela, geralmente comigo, ele não gosta agora. Eu não sou usado, eu estava com vontade de comer ela no domingo. E ela fez um almoço, eu não vi que eu não gosto muito de fazer um almoço. E ela estava sempre assim: amor, isso é para mim. Eu vou falar nada de ruim agora. Você nessa cara assim, eu te condenando, você está bem claro comigo. Mas a gente conversou, mudou ali, e a questão ali ficou tranquilo, irmão. Quando você tem uma boa palavra, sabe agir no momento certo, o seu lar é um local de paz, é um local de alegria. A minha filha chega à noite. Bom dia, a minha esposa vai lá na cabeceira da cama dela, ora com ela. O dia que ela não ora, ela fica preocupada. Minha mãe não orou ainda, ela vai lá, ora com ela. Ela tem dificuldade, ela não dorme, muitas vezes na casa de uma colega, porque ela fica pensando: agora quem vai orar para eu dormir, né? Minha mãe não está aqui para orar para eu dormir. Irmão, nós temos que fazer esse vínculo com a nossa família, mostrar a ela que a oração, buscar a palavra de Deus, ela é importante. Só tem um lar feliz. Isso, o lar tem a presença de Deus. É isso que vai orar, a comunhão do casal, com os filhos, para que as coisas estejam orando ao livre estreito caminho do Senhor. Você que está aqui nessa noite, dizer quantas vezes, o homem que está aqui orou, nos olhos de sua esposa falou, durante esse mês, se fosse minha esposa, eu te amo. Você é a pessoa mais importante para mim. Sem você, na minha vida, seria totalmente diferente dentro do lar. Irmãos, tem que ter palavra. Palavra de carinho, tanto para os outros. Muitas vezes a pessoa tem que ser divina. Assim.
Você não esqueceu nada não? E tal. A pessoa quer que o outro adivinhe. Fala o que você está sentindo para com o outro. A mulher fala com seu marido o que você sente. Marido, fala para sua esposa o que você sente. Filho, fala a sua necessidade para o seu pai. Pai, a sua mãe, seja amigo dos seus filhos. Se você não for amigo dos seus filhos, irmão, ele vai arranjar amigos do mundo e vai ensinar o que não é para ensinar. Seja amigo do seu filho, sua filha. De chegar perto de você e contar um problema, por mais sério que ele seja, ele possa chegar perto de você e tenha confiança, né? Tirando aqui a palavra falando, né? Nada de amargura, nada de ira, nada de contenda dentro das nossas casas, mas que o Senhor, né, governe as nossas casas. Aqui em Tessalonicenses ainda nos fala que no texto que nós lemos, Tessalonicenses 5, 16 a 18. Regozijai-vos sempre. Irmãos, nós temos que ser gratos todos os dias, né? Estar sempre alegres. É tão gostoso. Você já viu que tem pessoa que você conversa, você sente o prazer de conversar. Ele fala que dentro do seu lar tem que ser local de alegria. Local onde você faz aquela mesa, convida um amigo e ele fala assim, essa casa aqui é diferente, esse lar aqui é diferente. A gente entra e conversa e sai daqui com o coração cheio de paz. Né, irmão? O segredo de você ter um lar feliz, seja alegre, resolvido dentro da sua casa, bem do seu filho. A minha filha chega do serviço, ela chega e fala, pai, vamos brincar. Até eu chegar na escola, eu tenho que brincar comigo com ela, tem várias brincadeiras que são eu tenho filho, tem que brincar ali, eu vou cansado, mas não tinha para brincar com ela, porque se eu não tiver amizade com minha filha, aquela coragem de vontade de conversar coisa comigo. E a gente brinca ali uma temporada, ela chega, eu faço um lanche para ela, né, preparo todo dia a minha na escola, põe ela na roda, põe um curso para ela na escola, sempre prestando atenção, você tem que ter sua família, irmãos, daquilo do seu cuidado. Tenha alegria dentro da sua casa, faça as coisas com amor, com dedicação, para que a sua família esteja na presença de Deus. Aqui o versículo ainda nos fala que, deixa eu pôr o óculos aqui, orai sem cessar. A Bíblia fala que é orar sem cessar, irmãos. Orar no corpo dele, muitas vezes a pessoa quer saber a palavra, ele quer as bênçãos de Deus, mas o único meio de você ter intimidade com Deus, irmãos, é a leitura da palavra e a oração, aquele momento que você tira para estar ali conversando com Deus. Na manhã desse dia nós estudamos, né? O pastor Ruiz falou que estudou também a lição da escola dominical, onde fala de grandes mulheres, né? E dentro daquelas mulheres ali tem a mãe, né, de John Wesley. A mãe de John Wesley, ela tem 19 filhos. 19 filhos. Ela todo dia fazia um devocional de 1 hora com todos os filhos. E tirava 1 hora para ela, fazer um devocional dela sozinha. E aquela mulher, ela tirava 1 hora por semana para cada um dos filhos. Então ela tirava 19 por semana, além das outras 2 horas, para estar ali fazendo devocional com os filhos. Ela pegava, ela era professora dos filhos, com 5 anos de idade. Os filhos dela já aprendiam o alfabeto. E quando aprendia o alfabeto, ela já lia o primeiro versículo da Bíblia. Era a primeira leitura que os filhos dela faziam. E ele se tornou um dos maiores pregadores, né, da geração que nós temos aí no passado, né, onde ele fundou a igreja wesleyana, né, a metodista wesleyana. Por que metodista? Porque ele tinha método. A mãe dele ensinou que tudo com método você consegue chegar em algum lugar, com estratégia e com método, você consegue alguma coisa. Método que você quer adotar para levar Jesus para os seus filhos. Qual método que você quer adotar para viver bem com a sua esposa? Qual método que você quer usar para que você vive bem com o seu marido nessa noite? Você tem conversado com o seu marido? Você tem conversado com a sua esposa? Você chega em casa televisão, só celular.
Irmãos, é muito importante. Se você conseguir colocar uma mesa só para a sua família, é algo muito importante. Se você conseguir colocar uma mesa para uma café da manhã com a sua família, é algo muito importante. Porque hoje, está cada vez mas a palavra fala assim, reúna a sua família, vamos orar sem cessar, irmãos. A oração, ela fundamenta a vida. Você quer conquistar alguma coisa, leia a palavra, ore ao Senhor, porque Ele é poderoso para abençoar toda a sua família. Aqui no versículo 18. Em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dá graças. Eu lembro que uma vez que eu presbítero, na igreja, ele estava fazendo uma obra da igreja. Ele foi ser arrebatado, que ele passou na serra, que tinha uma serra elétrica, ela cortou o dedo dele. E todo mundo esperava que ele ia brigar, xingar. Ele veio e glorificou a Deus. Graças a Deus, eu sei. Você está doido? Se fosse eu, já tinha xingado todas as coisas do mundo. E aí falou assim, eu estou doido. Porque se é um Deus só, ainda tem um ó. E ele foi no hospital, conseguiu colar o dedo, costurou, ele voltou. Mas ele não xingou, ele não me ele falou assim, eu estou grato a Deus, porque eu estou vivo, e ainda tenho um nome dele para fazer o que eu quiser. A vida da gente, Deus tem dado tantas bênçãos, e nós não temos agradecido. Ele te dá um filho perfeito. Quando você tem um filho perfeito, é motivo de agradecer a Deus. Quando você tem um filho na presença de Deus, você tem o maior tesouro de toda a terra. Lembro de uma vez que um pastor contou uma experiência. O outro tinha muitos recursos, sentou na igreja. E o outro rapaz, que o rapaz não estava na igreja. E os filhos dele estavam tudo na igreja ali. E o filho desse homem rico estava no mundo usando drogas. E ele já tinha tentado de todos os recursos para que o filho dele parasse de usar drogas e não conseguia. Aquele homem chegava com um grande carro na igreja e aquele homem com seus 5 filhos na igreja chegava a pé. E aquele homem tinha muito inveja. E um dia ele chegou para assim, deve ser feliz. E tudo que eu posso ter. Ele falou assim, eu trocaria tudo que eu tenho pelo que você tem. Os seus filhos na presença de Deus. Porque nem todo o meu dinheiro pode tirar meus filhos da droga. E os seus 5 filhos estão na igreja, que muitas vezes a pessoa mensura a bênção de Deus somente com bens materiais. Mas o espiritual, ele é muito mais importante. Essa mãe que eu falei, de John Wesley, ela investiu no mundo espiritual. Ela investiu no mundo espiritual. E o filho dela falou para ela, mãe, nem todo local que eu andei, não existe um teólogo igual a senhora. A senhora foi a que mais me ensinou. A senhora foi a melhor de todas. Através do que você me ensinou, eu vou alcançar muitas outras vidas. Então não vamos criar, irmãos, esse local de mães dedicadas, de homens dedicados, de mulheres. A palavra de Deus dentro do seu lar, e através da palavra de Deus do seu lar, ele vai alcançar outras pessoas do lado de fora também, porque o seu testemunho vai alcançar vidas. Então, agradeça a Deus, você agora dizer assim, Senhor, muito obrigado por te acordar mais um dia, no meu lar, com a minha família, eu tenho café da manhã para tomar, eu tenho almoço para comer, Senhor, eu sou obrigado para me dizer, o Senhor fez hoje em dia, irmão. Você já viu que é grato? Está muito difícil. Você serve isso, o café até bacana, uma rima no bolo, um pão, muitas vezes a pessoa só tem isso no café, sem mais nada mesmo. Lembra que eu muitos, né, quando nós éramos menores, né? Minha mãe não tinha tanto recurso naquela época, nunca passamos fome. Né, mas talvez alguma coisinha, para vontade de comer alguma coisinha, a gente passou. E quando a gente tinha uma no Alto Jequitibá, que ela comprava um pão sovado, para nós era uma coisa muito diferente. Né? Um pão sovado era algo que a gente era grato por aqueles momentos que nós passávamos com tão pouco, mas eram tão felizes. Passamos ali momentos difíceis, mas com a família unida, conseguimos vencer. Chegar aqui até hoje, né? Tá ali minha mãe, que nos criou, e conseguiu colocar os 2 filhos dela sendo pastor ainda, né? Pregando a palavra de Deus aqui, irmão.
E a história que para ser contada na presença de Deus é a menor história. A menor história de nós podemos ser, você falar assim, meu filho tanto louvor, meu filho agora, meu marido está ajudando na igreja, eu estou podendo ajudar a igreja, eu estou podendo caminhar na presença de Deus. Irmãos, um dia você vai olhar para o seu marido e para os seus filhos e falar assim, valeu a pena. Aquele dia que a trombeta tocar, e aí valeu a pena, porque um dia, irmãos, tudo que nós ensinamos vão ficar aqui na terra, mas quando nós estivermos na mansão, não vai importar, é a vida eterna, é aquilo que nós ensinamos, poder levar, porque eu não posso salvar meu filho e minha filha. A salvação individual, mas nós podemos esforçar para que eles cheguem lá, ensinando a palavra. Momentos difíceis nós passamos, muito menos difícil, mas eu sou grato a Deus, porque aquelas dificuldades ensinaram a ser homem na história. Aquelas dificuldades eu passei, me ensinou a ser homem. Hoje, tudo que aconteceu de errado, eu procuro não fazer com a minha família, para que minha família seja melhor, irmãos. Ser um marido melhor, ser um pai melhor. Você que está aqui nessa noite, talvez você tenha perdido tempo de falar com o seu marido que ama ele. Você também tem perdido tempo de falar. E muitas vezes o que acontece? Quando a pessoa ora, o outro fala assim, eu queria ter falado tanta coisa com ele. Eu queria ter falado, feito tanta coisa, irmãos. O tempo é hoje. Você chega na sua casa, olha para passar no ano da sua esposa, assim, minha esposa, eu escolhi para viver comigo, eu te amo. Meu marido, você é o homem, que é o varão que Deus colocou na minha vida, eu te amo, meu filho. Você é uma bênção, Deus colocou você é herança, Senhor. Irmãos, do seu lado, ele vai movimentar de tão bom, fala assim, gente, era tão fácil. Era só que precisava. Então, irmãos, uma simples palavra. Na escola dominical, quando eu estava ministrando hoje, eu falei com uma mulher sábia. Ela conduz o marido para onde ela quiser, se ela tiver sabedoria. Ela deixa o homem achar que o homem está mandando. Ela deixa o homem achar que está mandando. Mas na verdade, quem está mandando é ela, que escreve o negócio. Mas ela trata o marido tão bem. O marido se sente bem de fazer aquilo que está no coração dela. Muitas vezes ali, ela caminha. Então você que está aqui nessa noite, não é com gritaria, aqui que nós falamos aqui, com briga dentro do seu lar. Isso só vai trazer dificuldades. E quando o seu filho olhar você brigando, menor que ele seja, aquilo está gravado no coração dele. E certamente aquilo vai ter reflexo na vida espiritual do seu filho. Então não deixe o filho ver vocês discutindo, não deixe o seu filho ver vocês brigando, deixe o momento certo vocês tirarem a limpo as coisas, porque, irmãos, os nossos filhos estão de ouvido ligado. Talvez você ache que o seu menino ou sua menina não está entendendo nada, mas está sabendo de tudo que está acontecendo dentro da sua casa. E depois ainda costuma perguntar. Eu até cito, que um dia um pastor contou, que o pai dele, a mãe dele estava falando em casa, falou assim, eu vou na igreja, mas não gosto daquele pastor, porque ele é duas caras. E o menino está lá de butuca olhando, aquele pastor lá é muito bonzinho para os homens, ele é duas caras, ele de um jeito com um, com um jeito do outro. E o menino chegou no culto, o menino não tirava o olho do pastor, olhava para o pastor ia para lá, ele olhava para o pastor de novo, e por fim, o pastor no fim do culto, meu filho, o que está acontecendo? Eu fiquei até sem graça de tanto que você está olhando. É que o papai falou que você tem duas caras, eu estava tentando ver aonde que estava a outra. Aí, então, cuidado com o que você fala perto das crianças. Questão de ouvido, de butuca ali, vendo o que você está falando. No nosso lar tem que ser refúgio. Você vai trabalhar, mas você não vê a hora no relógio para você chegar na sua casa. Fala assim, estou com tanta vontade de ver meu marido, ou estou com tanta vontade de ver minha esposa, os meus filhos, chegar lá e sentar naquele sofá e apertar aquele controle para todo lado, mesmo que eu não veja nada, mas eu vou apertar aquele controle até afundar ele, Porque o lar da gente, irmãos, tem que ser refúgio. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. O seu lar está sendo refúgio? É aquele lugar que você sente paz de estar nele, você sente alegria de estar nele? Se não é ainda, irmãos, eu acredito que Deus hoje vai mudar a sua história.
Você vai chegar no seu lar e vai fazer uma oração, vai chamar a sua esposa, você vai pôr o pé no que entrar na sua casa, falar assim, vou mudar a nossa história hoje. Vamos chegar em casa e vamos orar. Vai ser a minha primeira oração com a minha esposa. Você coloca o pé lá dentro, fala assim, vamos entrar para dentro da nossa casa, vamos mudar a nossa história. Vamos mudar a nossa história hoje, porque o Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus que muda história. Você já viu que onde Jesus passou, nada foi igual novamente? Ele passa, a pessoa é cego. O que queres que eu te faça? Ser curado. Ele curava. Irmãos, se tiver difícil, se você tiver amigo, você ainda consegue a sua bênção, porque certa feita, Jesus estava pregando lá em Cafarnaum. A casa da pessoa estava tão cheia, que o pátio da casa estava cheio, tudo estava cheio, e havia um paralítico, né, que queria ser curado, mas ele não podia chegar lá, porque ele era paralítico, não tinha local, mas ele tinha 4 amigos, e os 4 amigos falaram, deixa com a gente, porque amigo na presença de Deus é outra coisa, irmãos. Ele vai pôr você para frente. Amizade no mundo é inimizade com Deus, mas amizade na igreja, irmãos, pode te ajudar muito. E eles pegam ali a cama daquele moço e vai ali, sobe no telhado, tira as telhas e desce aquele moço lá. E quando Jesus olha, ele fala, tua fé te salvou. Aquele moço é curado. Porque, irmãos, onde Jesus passa, ele muda a história, e nessa noite, ele vai com você para sua casa, e vai mudar a história da sua família, e você vai falar, naquele culto, aquele dia, a minha história da minha família, ela mudou, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, e Ele quer que a nossa família esteja na presença de Deus, amém? Essa é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, para que trouxesse para a igreja nessa noite, que o Senhor vai mudar a história de famílias aqui, e vai usar a sua vida para abençoar outras famílias ainda, amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Eu gostaria ainda de fazer uma oração logo depois do hino, né? Os irmãos podem cantar, fazer uma oração para todas as famílias. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome. Fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei
Um dia, nós não tínhamos conhecimento desse Jesus ainda, mas a minha mãe teve um encontro com o Senhor e começou a levar a gente em igrejas evangélicas, trouxe até dificuldades para ela na época. Alguns familiares eram muito católicos, né? Não concordaram com isso, mas ela insistiu na presença de Deus. Ali iniciou-se uma mudança na nossa vida. Como falei, onde Jesus passa, Ele deixa uma marca, e a marca que ela teve lá há muito tempo, até hoje, repercute em nossas vidas. Eu gostaria de saber se porventura alguém aqui nessa noite que gostaria de uma mudança no seu lar, na estrutura da sua casa, se quiser vir aqui à frente, o pastor Hudson, o ministério, eu estarei orando também juntamente com você. Não que você está com problema não, mas você fala assim: eu quero levar esse Jesus para minha casa, eu quero que a minha história seja diferente. Tá bom, mas pode melhorar ainda mais. Vem aqui à frente, se você quiser, nós estaremos orando por você aqui nessa noite, porque o nosso Senhor, Ele muda história, ela muda vidas, Ele faz o que é impossível acontecer dentro dos nossos lares. Muitas vezes vem a dúvida, não deixa a dúvida entrar no seu coração não, porque o que é bom ainda pode melhorar mais ainda, porque o nosso Deus, irmãos, Ele muda história em todo período, e Ele vai continuar nessa noite aqui, aleluia. Eu gostaria de convidar a igreja que nos ajudasse em oração, estendendo as mãos para cá, para abençoar todas essas famílias aqui nessa noite, aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós apresentamos